A Ana é uma irmã que eu conheci, que eu tive a oportunidade de trazer aqui para Santo Ângelo, onde ela ofertou um trabalho, que é o Espelho da Lua. E eu vou trazer um pouquinho para vocês o currículo da Ana, que é muito precioso e é digno de ser dito aqui para que vocês conheçam um pouco mais dessa grande mulher. Então, Ana, ela é mãe, pedagoga na arte do encontro, terapeuta transpessoal, mulher medicina, contadora de histórias, terapeuta alma da terra, teta healer, reiki, master, doula nos processos de renascimento e desabrochar do feminino essencial. Também tem formação em Kundalini Yoga, estudante das constelações familiares, conduz sauna sagrada, a tenda do suor, né, para mulheres. E ela, durante uma década da vida dela, ela se dedicou a estudar o xamanismo e a cultura da deusa. Idealizadora do workshop Espelho da Lua, para cura e reconexão, reconciliações nas relações, através do estudo de arquétipos femininos. E ela também é criadora em parceria com outra irmã muito querida, do retiro da formação geradora de círculos femininos, que atualmente se chama Rede Geradora de Círculos pela Terra. Então, a Ana, ela é uma mulher medicina, né, que tem todo um trabalho direcionado ao sagrado feminino, essa integração do masculino e feminino dentro de nós. Então, é uma grande mulher e me sinto muito honrada de poder revê-la aqui. Através desse encontro, né, eu conheci a Ana no retiro da Natural Medicina Alma da Terra e acho que eu já contei isso para ela. Eu já vi o trabalho do Giradoras, tanto que eu não cheguei ainda no Giradoras, mas acredito que meu momento vai chegar. E aquilo já tocou muito meu coração e eu tive a oportunidade de conhecer ela no meu primeiro retiro da Natural Medicina Alma da Terra. E depois daquilo, assim, a admiração pelo trabalho dela, eu convidei ela para vir aqui a Santo Ângelo, né, no Rio Grande do Sul, ofertar o Espelho da Lua. Foi um trabalho muito profundo, muito revelador, e confesso que foi ali o início de um grande despertar para mim, assim, em relação ao meu feminino. E hoje ela está aqui conosco, né, nos presenteando aqui com sua sabedoria, com a sua medicina. E estou muito feliz de poder revê-la, encontrá-la aqui através dessa live. Então, o tema que a Ana vai falar hoje é as faces do feminino fragmentado e a revelação do eu autêntico. Acredito que é uma compilação de todo o estudo e trabalho que ela tem feito em relação às deusas. Ai, que linda! Quanto tempo! Deixa eu vou colocar o fone para mim te ouvir melhor. Olá! Olá, que seja coisa bem-vinda, boa! irmã. Gratidão pelo convite. Gratidão por aceitar esse convite, um grande presente para todas nós. Tava eu aqui, né? Eu vi que tu postou um texto, né? Agora há pouco, né? Que tinha relação com isso. E aí eu fui Sim. ali, catei minha apostila aqui do Espelho da Lua, né? Me inspirei hoje, o campo, né, do tema da live, brotou um textinho. Sim, sim. Então, irmã, fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, né? Quem é a Ana Paula Andrade? Já falei aqui do currículo, mas fala da tua essência, quem é essa mulher inspiradora? Nossa, falar de mim é um mistério, né? Um desafio. Porque nesses anos, assim, buscando, né, o autoconhecimento, a gente vai desconstruindo muita coisa daquilo que pensava ser o eu, né? Sim, Então, quando você começa a se aproximar, assim, da essência, pouca coisa te define, né? Porque não existem palavras que definam a nossa essência, né? Então, mas assim, se for falar de uma identidade, né?
da Ana Paula, eu, eu sou mãe da Sara Emanuele, né? E um dos meus desafios aqui na Terra é aprender a ser mãe, ser esposa. É, é realmente assim aprender com essas deusas, né? Esses arquétipos. E me coloco assim nesse aprendizado e amo muito assim, né? Esse aprender cotidiano, mas a gente sabe que tem muitos desafios. Para algumas de nós não é o mais confortável, né? Não é Sim. o papel mais confortável. Então, e aí hoje eu estava justamente lá escrevendo sobre isso, olhando, né, para as gerações anteriores, assim, e o que nos leva a vestir alguns arquétipos, né? Que só agora, há tão pouco tempo, foi nos permitido, né, exercer. Uhum. Então, eu imagino que os desafios também estejam ligados, né, a essas memórias, né? Com certeza. Então, é disso que eu venho conversar um pouco, e é isso que eu venho falando há alguns anos com mulheres. Eu, então, trabalho com terapia transpessoal, né? E com desenvolvimento, empoderamento de mulheres, despertando o sagrado feminino, e auxiliando de alguma forma, dando a mão, né? Às irmãs que estão aí nesse caminho do autoconhecimento a partir daquilo que eu investiguei, né? Numa autoinvestigação e também num estudo bastante autodidata, né? Eu fiz um curso, uma vivência, na verdade, há 15 anos atrás. Eu acho que foi em 2005, na verdade. É. E, e aí, lá nessa vivência, então, que chamava para uma jornada com a deusa interior, né? É que eu descobri esse universo arquetípico. Então, e foi uma grande surpresa e também uma grande revelação, né? Grandes revelações ocorreram no final de semana sobre minha pessoa naquela época. E foi muito lindo, foi muito transformador, né? Eu sempre conto e honro, assim, essa irmã mais velha, essa mulher, né, que me apresentou esse estudo, que na época não era minha sogra, hoje ela é a avó Ah, da agora minha eu filhinha. lembrei. Hoje ela é a avó da minha filhinha, mãe do homem que caminha ao meu lado, né? É a Elizabeth Duzic. Então, ela que ofereceu essa vivência, né, de final de semana, onde a gente estudava, então, as 7 deusas gregas. E lá, eu fui por um chamado, assim, né, para conhecer o meu feminino, imaginava que tinham coisas que eu precisava despertar nessa mulher, né, não me sentia inteira, né. E aí, eu realizei assim uma cura, sabe? Com a minha mãe, coisas que a gente às vezes nem imagina, não tem tão claro, né? Tão consciente assim, né? Os desconfortos internos e Uhum. que são ranços, eu digo, né? Às vezes são brigas internas bem veladas, até porque a gente, muitas de nós vêm de uma criação, né, onde não se tinha liberdade de expressar muita coisa, né? Uhum. Então, e lá eu compreendi que tudo aquilo com que eu brigava, né, na verdade era uma deusa. Então, foi muito lindo, assim, esse reencontro, né? Com as faces do feminino e com as tantas mulheres da minha família, das gerações anteriores e as mulheres da minha volta, né? Das minhas relações, porque a gente acaba externando, né? Esses conflitos internos com Sim. o nosso primeiro núcleo social, que é a família, né? A gente acaba externalizando, assim, com as outras mulheres, né?
Então eu penso que é por aí, sim, né? Eu vi acontecer comigo, que a partir dessa harmonia, né, desse encontro com todas elas dentro de mim, e compreender e aceitar suas histórias, né, e, e entender que eu posso fazer diferente, mas eu não posso também renegar, né. Todas elas. E aí, assim, eu pensei, nossa, as mulheres precisam saber disso. Eu, na época, assim, eu tinha uma loja esotérica, eu estava já migrando, assim, né, da área da política, onde eu trabalhava na época, assim, e, e era reikiana, e sempre fui muito, assim, né, pela busca de caminhos espirituais, né, espiritualidade, assim, sempre esteve muito presente, desde novinha. E aí, ali, eu comecei a estudar, então, mais o caminho da deusa, que eu sempre tive ligação, né? Desde adolescente tinha o meu altarzinho, minha mãe tinha bruxas em casa, então ela me conectou com esse universo também esotérico, né? E aí, enfim, tem todo um caminho, né? Ligado a religiões, tradições, espiritualidade, esoterismo, até chegar, assim, a alguns anos atrás, né? Onde eu chego na natural medicina Alma da Terra e consigo integrar todos esses caminhos e também me despedir, né? Uhum. E tê-los em meu coração com muito carinho. É, e me entregar a esse oceano do amor, né? A essência eu sou, que somos todos, essa essência. Então, nesses anos, eu venho auxiliando mulheres nessa caminhada, né? De identificar essas deusas, primeiramente, porque eu entendi que isso fez muita diferença para mim, para conseguir me harmonizar nas minhas relações, identificar esses aspectos do feminino, essas faces, esses personagens, né? Porque o arquétipo, eles são padrões pré-existentes, né? Sim. Contidos no inconsciente coletivo, então, e eles estão latentes internamente em todos nós. Então, eles moldam nossos comportamentos, ditam nossas emoções, muitas vezes, né? E aí, ainda somado a elementos, né, do teu contexto atual de vida, né, da tua educação, da religião, enfim. Assim, a gente vai fazendo essa análise, né, esse estudo, essa autoinvestigação. Então, eu tenho, daí desenvolvi vivências, cursos, né? E atuando todos esses anos com círculos femininos, né? Sempre com diferentes temas, até gestar, então, a formação geradora de círculos pela Terra, né? Em 2014, depois do nascimento da minha filha, né? Que foi em 2012. É que eu tomo coragem, assim, daí para dar um passo nesse sentido, assim, a pedido das próprias mulheres. Então, isso é um pouquinho de mim, assim, né? A síntese. Assim, um Ah, pouquinho de mim. Tanta gente linda. mulheres amadas. A Lulu fez Espelho da Lua comigo. Esses dias ela estava me contando que ela tem usado, ela fez há muitos anos atrás, uma das primeiras turmas. Isso já faz quase, então, 15 anos que ela fez. E ela tem usado no trabalho dela com gestantes, no acompanhamento com gestantes. E diz que tem Que ajudado lindo. muitas mulheres a conhecer os arquétipos. E é isso, irmã, né? Conhecê-los para poder se conhecer um pouquinho e também conseguir se desidentificar, né? Sim, eu ia te pedir, assim, irmã, para te trazer, talvez para algumas mulheres seja a primeira vez que elas vão estar ouvindo, né, sobre as deusas, ou até já ouviram, mas não têm um conhecimento, trazer, assim, brevemente na síntese, quais seriam esses arquétipos, né, como que talvez a gente pode identificar esses arquétipos no nosso comportamento, nos padrões que a gente vem repetindo. Para trazer Uhum, uma clareza, né? Para depois a gente fazer essa costura, assim, de como certo.
Sim, importante, né? Alguém aí nunca ouviu falar de deusas arquetípicas? Coloquem aí para nós. Ou quem Que já conhece, né? conhece. Quem já estuda, quem já observa estas faces na sua psique, né? Então, existem aí, são 7 deusas, né, que a gente estuda, e esse estudo é baseado, né, na psicologia junguiana. Uhum. E, o trabalho que eu desenvolvo tem como base uma obra chamada As Deusas e a Mulher, né? Acho que eu tenho até o livro aqui. Ai, tem aí? Tá, não Tem, eu vou peguei o... pegar. Tá, não peguei o meu, mas... E aí, se fala Eu tenho muito, esse aqui. mas... Não Ah, sei você se é o tem mesmo. a Esse deusa aqui é, não é interior. o mesmo. Tá, É, é um pouco diferente, é outra obra. Esse daí, a minha sogra se baseou nele. A primeira vivência que eu esse participei era aqui. baseado nessa obra. Mas assim, muitas informações, né, similares. Mas eu gosto muito desse da Jean Shinoda Bolin. E aí, gente, existem então as 6 mais conhecidas, né? Mais faladas, assim. Por quê? Porque são mais vistas, né? Que o livro da doutora Clarissa. Ah, sim, lá tem outros arquétipos. Isso, nós estamos falando aqui de 7, tá? Que não são arquétipos que estão lá na Mulheres que Correm com os Lobos, tá? São arquétipos gregos aqui. A Tati colocou ali do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, que traz bastante, né, esse tema deuses, os arquétipos. Então, são as 6 deusas Hera, né? Vamos falar das vulneráveis. Então, Hera, Deméter e Perséfone. E Atenas, Ártemis, Afrodite e a Hestia, que às vezes ela nem aparece no teste, né? Talvez algumas aqui já tenham feito o teste, às vezes sim. E se encontra bastante material na internet também sobre elas, Uhum. né? Mas às vezes aparecem como 6 deusas, tá? Mas a gente estuda junto a Hestia, né? Então, do que se trata? Se trata da face da mãe, da face da esposa, da face da filha, né? Da menina, da donzela, até uma certa idade e a partir de um ponto, então, ela deixa de ser a filha e se torna a rainha, e às vezes essa é uma dificuldade, né? Das mulheres, aí com esse arquétipo de Perséfone, né? Então, tem a face das guerreiras, então, a face da estrategista, né? Da deusa do foco. Então, temos 2 guerreiras aí. Eu tenho postado alguma coisa lá no meu feed, tenho falado sobre as guerreiras e as rainhas, né? Dentro de nós. Então, é só dar uma passadinha lá também. Eu vou estar postando um pouco mais agora nesse período, porque em seguida, acho que em abril, a gente abre a primeira turma desse ano, né? Do Espelho da Lua. E aí, a Estia, que é aquela que guarda o fogo, né? Então, ela é uma mulher mais introspectiva, ela nos conecta, né, à dimensão do dentro, à espiritualidade, né? Então, eu gosto muito de abrir com ela, assim, o Uhum. estudo, né? E encerrar com a Afrodite, que é a deusa alquímica. E aí, dessa ponta a outra, né, de Este a Afrodite, tem um caminho, tem uma história, tem seus enredos, seus desafios, né? Então, cada uma dessas deusas tem um mito, né? Então, o que acontece é que nós tivemos muita influência dessa cultura europeia, né? E fomos educadas Uhum. dentro de uma cultura que trazia muito forte alguns arquétipos, né? Onde as mulheres, por exemplo, só podiam ser mães e esposas, né? Durante um tempo, esse era o papel que elas podiam ocupar, né? Então, ou se não, se voltar para a religião, né? Então, eu vejo assim que houveram as gerações passadas, né? Nós tivemos mais influência de 3 arquétipos, que era Deméter,
e Héstia, né? E a Perséfone ali, querida, ela era ou a filha dependente, né, da mãe, e que seguia o que a mãe ou a cultura da época, né, diziam como ela tinha que ser, né? Ou senão ela era louca, né? Porque esse arquétipo, ele fala dessa mulher mística, né? Essa mulher bruxa Uhum. dentro de nós. Então, nós temos todas elas, todos os arquétipos dentro da nossa psique. A questão é que a cultura patriarcal fragmentou esse feminino, né? E aí determinou que a gente só podia vestir algumas faces, né? Algumas roupas, alguns personagens, e que outros, eles foram renegados, né? Então, os arquétipos das guerreiras surgem hoje muito mais forte na nossa geração, né? Uhum. A gente vê, e muitas mulheres não querendo se aproximar dos outros arquétipos que eram que a sua mãe, a sua avó Sim. vestiam mais, por esses conflitos, por ver que talvez a mãe e a avó não foram felizes, né? E aí eu temo vestir esse arquétipo, né? Então, na verdade, a gente vai fazendo essa autoinvestigação, olhando para essas partes da nossa história e compreendendo com o que realmente eu brigo, do que eu tenho medo, né? Por que eu dou mais espaço na minha vida para determinada face, né? Ou determinado aspecto, às vezes um ou dois e os outros não. E aí, quando eu deixo de dar espaço para alguma delas, é natural que em alguma área da vida eu não me realize. Porque todas elas trazem qualidades, trazem características que são importantes para gente, que falam desse feminino inteiro, né? Então, nossa tarefa, nosso grande desafio é uni-las, né? Integrá-las. Mas os deuses também tinham as suas disputas, né? Aconteceu muita coisa na história. Então, assim, é um estudo, gente, que traz grandes revelações, mas não é uma coisa assim, ó, que você vai, entendeu? Ah, vou conhecer hoje e amanhã tá resolvido. Sim, é uma vida inteira se relacionando com elas, né, Ana? Sabe o que quando tu fala, né, das potencialidades de cada uma dessas deusas, eu me recordo que quando eu fiz o Espelho da Lua, eu sempre tive essa revolta, assim, de que eu nunca seria uma Deméter, né? Por ver aquela figura da mãe, nunca me sentia assim. E aí entrava naquele ponto, como que eu vou ser mãe se eu não sou uma Deméter, né? O primeiro contato que tu tem quando tu vê as potencialidades dessas deusas, né? E aí ficou assim claro para mim que tá tudo bem se eu for uma Afrodite, se eu for uma Ártemis, eu posso ser mãe também, né? Eu Isso. não preciso vestir totalmente esse arquétipo, esse único arquétipo, né? Ou eu tenho que ser só a guerreira, só a amante, eu posso ser todas essas em uma só, nessa mulher, né? É isso que me Perfeito. torna inteira. E isso, assim, para mim, trouxe uma, assim, digamos, uma reconciliação, é essa a palavra, sabe? Claro que uma reconciliação que vai acontecer ao longo da vida, porque a gente transita por todas elas, né? E vai ter momentos que tu vai estar, acho que, mais polarizada, talvez num arquétipo, vai estar, talvez, usando mais de um arquétipo, mas todos eles estão em você. E aí, se você olha mais com amor para eles, sem entrar em briga, fica mais suave e fácil a vida da mulher, né? Isso. É quando tu conhece e conhece as qualidades, né, delas, que são recursos, são forças internas, né? Você sabe quem invocar no momento que você precisa, né? Invocar é trazer de dentro, né? Que força que eu preciso nesse momento para realizar esse projeto? Quem é que pode me ajudar? Eu preciso vibrar mais de que forma, né? Porque se eu ficar aqui muito na mamãezinha, né, passando a mão em cima ou cedendo ou sem conseguir dizer não, quando daqui a um pouco, né, sei lá, o cara que tu tá negociando, a pessoa que tu tá negociando tá colocando ali, Sim. né, as vontades dele e você não consegue colocar as suas, que negócio vai ser esse? Vai ser bom só para o outro, não para você, né? Então, saber quando vestir e desvestir é como você ser convidada, né, para um evento.
E tem, bom, né? Olha, esse evento tem um traje, as pessoas vão chegar assim. Você saber como se vestir para determinadas ocasiões e saber desvestir quando necessário. Então isso fala dos personagens, né? E do nosso ego. Isso se trata dessa estrutura, né? Do ego. Agora, quando tu passa a te tornar mais e mais consciente dessas personas e consegue ir trabalhando a sombra, né, delas, porque existe um aspecto, existe luz e sombra em cada Deus. Então existem aspectos que não colaboram, sabe? Uhum. E às vezes até são aspectos distorcidos pela cultura patriarcal. Que você entendeu que era daquela forma, né? Que ser mulher era daquela forma, ou ser mãe era daquela forma. Por exemplo, ser mãe tem que vestir o arquétipo de Deméter, isso tu trouxe, né? Não, ela Uhum. é o arquétipo da mãe. Mas não quer dizer que você não possa ser uma mãe Afrodite, uma mãe Ártemis, né? Uma mãe Héstia. Você vai ter características mais latentes, né? Daquelas outras deusas. Você vai maternar de uma forma diferente da mãe Diferente. Deméter. E às vezes é o grande conflito, né? Porque a gente fica se comparando entre as Uhum. outras mulheres. Esse é o problema. A gente acha que daquela forma é certo. Então eu estou errada. Porque foi. Isso está impresso, né? Um negócio e Sim, na foi sociedade. tanto tempo se vivendo desta forma, foi tanto tempo se contando a mesma história, né? Então, esses discursos, eles estão lá, né? E às vezes você quer fazer diferente, mas você ouve aquela voz que te critica, que te diz que está errado, Errado. né? E aí vem a culpa. Daí, é um negócio, uma nhaca, né, gente? Acho que todo mundo sabe da sua nhaca aí que vive aí dentro, das suas cracas aí Sim. dentro. Não, e isso é um padrão, uma forma que vem das nossas ancestrais, dessa história que a gente conheceu das nossas mães, das nossas avós, e fica às vezes um pouco desafiador, assim, né? Quando você, pegando a questão assim da maternidade, pegando o gancho da live de ontem, né? Daquilo que você conheceu e sobre como é ser mãe, sobre como é gerar. Então, eu sinto que ter conhecimento das deusas é uma forma de se empoderar, tipo, de se apropriar de si mesma, né? Uhum. Para assumir as rédeas da sua vida e fazer do seu jeito. Como é que é? O que querer, como a Saúlia fala, né? O que querer, E, faça o que querer. exatamente. E a questão é que, às vezes, a gente, quando começa a perceber, né, que, caramba, eu tô fazendo de uma forma que não é bem como eu gostaria de estar fazendo, né? Tu começa a identificar que você está fazendo como todo mundo sempre fez, ou como disseram que tinha que ser feito, mas você não está feliz fazendo dessa forma. Aí você quer fazer a mudança, para colocar do seu jeitinho. Aí vem alguém e fala algo. Aí você volta Uhum. e cai lá naquele padrão antigo de novo. Ou você entra em conflito, né? Entre os valores antigos, que por um tempo foram valores para ti, mas quando você começa a se conhecer, se investigar, pensar realmente, né? Mas isso, dessa forma que eu faço, isso que eu visto, isso que eu como, realmente é o que eu gosto, né? Ou eu me visto assim para agradar o outro. E aí, quando eu termino esse relacionamento e encontro outro, daqui a um pouco eu já estou num outro estilo, porque é o estilo dos amigos daquele outro. E aí, que é um arquétipo que a gente vê nesse estudo, né? Então, é natural termos uma ou outra mais latente, né? De acordo com nossa história de vida, o contexto onde a gente Uhum. nasceu, o que a gente escutou desde a barriga da nossa mãe, mais as memórias ancestrais da alma familiar, né? Então, tudo isso passa por nós e acaba constituindo essas, essas deusas, né? Esses arquétipos dentro de nós e a nossa identidade. E aí, quando você percebe que isso é totalmente moldável, que isso foi moldado,
e que você pode a qualquer momento mexer nesse barro de novo, sabe? E moldar. Opa, mas aqui eu acho que eu podia dar um ajuste, né? Deixar mais arredondado aqui, isso aqui eu não preciso. E aí vai fazendo essas pequenas mudanças e é diário, sabe? É no cotidiano, a partir do momento que você conhece isso, você começa a perceber, a ter clareza das suas ações. Isso dá uma autonomia muito grande para a mulher, né? E realmente você vai percebendo, não, eu tenho escolhas, eu posso mudar algumas coisas. A minha mãe, talvez não, minha avó, talvez não tiveram, mas eu tenho hoje. Então, isso que eu vejo assim que é a grande sacada, né, para nós, conhecê-las, para conseguir identificar esses passos que às vezes a gente dá de forma equivocada, sabe? Os tropeços, aquele buraquinho que a gente sempre cai, sempre no mesmo, ai que inferno, mas tô aqui de novo nesse padrão. Aí tu identifica de onde vem. Aí, claro, tu vai estar mais ligada da próxima vez que tu te aproximar daquela situação, você já começa antes a perceber, bah, isso aqui vai dar naquilo. Eu já sei como eu reajo, eu já sei até o que o outro vai falar, como é que eu vou reagir ao que ele vai falar, né? Para não meter mais os pés pelas mãos. Sim. Então te dá uma clareza muito grande, uma autonomia muito grande, conhecê-las. E com o tempo, porque o primeiro passo é você conhecer, o segundo é se identificar, né? Você vai se identificando mais com uma, menos com outra, daí você vai vendo que, opa, mas eu preciso integrar, então eu preciso dar espaço para essa daqui, para realizar aquela coisa ali. E aí você vai convidando todas elas para dança. Uhum. Aí daqui a um pouco você percebe que essa dança já não é mais nenhuma dança, é uma orquestra, né? E é você que é o maestro, Que né? vai mais. E aí você vai dizendo a cada uma delas o que você precisa para tocar a música que você quer dançar. Então o arquétipo não te domina mais. Você passa a ter controle sobre esse ego. De Uau, você. Ana. É muito mágico, né? Ao ponto de que daqui a um pouco você consegue compreender que você pode se desidentificar disso. A gente precisa desse ego, dessa identidade para estar aqui, mas de que forma eu preciso que seja para que esteja alinhado com o meu projeto celeste? Sim. Sabe o que que eu percebo? Que a gente vai até o ponto, às vezes, de conhecer, identificar e ficar preso nisso, nessa história de quem é essa mulher, esse arquétipo, e se apropria disso, e aí diz, eu sou assim. Ah, é o Pra apaixonamento, sempre não. assim. Sim, Ah, isso né? é o apaixonamento. A gente se apaixona por alguns arquétipos, né? A gente veste, às vezes, uma vida toda o mesmo. Porque elas são deusas, né? Quem não se encanta com as deusas? Sim, mas a grande virada de chave é justamente não se identificar, né? Poder orquestrar, poder dominar elas todas e usar quando necessário, né? A tua Isso, consciência, a tua isso, essência regendo isso tudo e não essas deusas te dominando. isso aí. Eu sempre conto assim, né? Eu trago um exemplo no curso do Espelho da Lua, que eu imagino assim, quem já viu um corpo de baile, né? Então, existe lá no palco aquele corpo de baile, existe todas aquelas bailarinas que dançam, fazem uma coreografia, existe aquela bailarina principal, né? E essa bailarina principal é você. As deusas fazem parte do corpo de baile. Então você tem que ser essa bailarina principal, não um desses arquétipos. Mas quem sou eu? Essa grande pergunta da humanidade. Por quê? Porque todos nós nos identificamos com um personagem para contar quem sou eu. Quando você me perguntou, fala um pouquinho de você, puxa, quem que eu vou trazer? Entendeu? Eu vou trazer Sim, uma característica do ego que eu acho que hoje seja mais interessante contar aqui, mas isso não sou eu. Eu tenho plena consciência sim, que essa não sou eu. Eu sei o que eu sim. sou.
Eu acho que o grande ponto, né, e a sacada do espelho da lua, da forma que eu trago os arquétipos nesse estudo é essa, é conseguir convidar a mulher a ir com esse olhar além dos arquétipos. É É, bem isso que eu senti. é possível para todas? Nem para todas será possível. Por quê? Porque enxergar os arquétipos já é um grande passo para muitas mulheres. Entende? E aí ela vai ficar um tempo ali. Daqui a um pouco ela vai refazer o espelho ou ela vai encontrar outros cursos, vai encontrar retiros, vai ir para o Geradoras, vai para a Alma da Terra, vai encontrar a Aline Basso, vai encontrar outras terapeutas que vão ajudar ela a dar mais um passo, né? Mas muitas já conseguem no próprio encontro, no curso, né, ou na mentoria, que daí a gente consegue acompanhar, né, mais diretamente, e levando esse olhar para a verdadeira identidade, né? Além dos arquétipos. E saber que você pode vestir o que quiser aqui nessa terra. Você é livre para isso. Quer algo mais empoderador que isso? Quer algo mais empoderador? Exatamente. Então, para mim, o eu autêntico fala disso, né? Quando você descobre essa realidade, né? De quem é você. De quem é você aqui. Nós somos a consciência, né? O resto é tudo personagem, é identidade, e você pode fazer mudanças. Então, essa história de eu nasci assim, não vou mudar. Da Gabriela, eu nasci assim. Às vezes a gente precisa, né, dar uma olhada aí nesse discurso, nessa fala, né, nesse apaixonamento, nessa resistência, porque dá trabalho, né, Aline? Você sabe que dá trabalho. E Ninguém quer ter continua. trabalho, quer ficar lá no cômodo, no confortável. Então fica, mas não reclama. Não reclama que não tô conseguindo fazer né, me realizar profissionalmente. Eu não consigo, todo relacionamento que eu encontro é o mesmo padrão. Não, então não reclama se você não quer mudar, porque não se trata do outro. Se trata de você. Estão entendendo, amores? Sobre o que é a nossa live Sim. hoje? Tá bem claro, a cigana tá estampadinha na cara, né? Digam aí se estão gostando. A Tati colocou que show de live. A Ana aproveita e traz para nós quando que tu pensa em abrir novamente o Espelho da Lua, porque era um projeto que tu vinha fazendo presencial, né? Acho que viajou aí Isso. para todo o Rio Grande do Sul. Eu fazia sempre presencial e aí o ano passado, então, né, nos desafiou aí para o online. Primeira turma de 2021 pretendo lançar em abril. Aproveitar aqui também te perguntar para te trazer para as mulheres sobre os geradoras, falar um pouquinho desse filho parido, né, Ah, que tu desenvolve gerador. com outra irmã e como que é esse movimento. Eu sei que teve esse ano em janeiro, Isso. se quando terá novamente. Então, a formação geradora de círculos pela Terra acontece em forma de retiro hoje, né? São 8 dias de imersão. E teve agora em janeiro, sempre tem em janeiro, né? Período tradicional que a gente faz, sempre 8 dias em janeiro. E agora a gente tem uma data marcada para setembro, a próxima turma, se tudo correr bem, se for possível, né? Momento planetário e social nos permitir aí. E as geradoras, né? Esse retiro, então, além de ser uma formação para mulheres que intencionam conduzir círculos femininos, círculos de mulheres, né? Vai além disso, né? Inicialmente ela surgiu assim, por um pedido das próprias mulheres, para conduzirem círculos. Então eu e a Tatiana Almeida, essa irmã que dança comigo, né? Esse trabalho. Reunimos nossa sacola de recursos, medicinas, nossos anos aí de experiência com círculos femininos e cocriamos essa formação. Que acontecia em 5 meses, né? Uma vez por mês,
Quando a gente fez o primeiro retiro, a pedido também das irmãs de outros estados, né, para que, se fosse possível, colocar tudo numa imersão, para que fosse mais fácil elas participarem, né, não viajarem tantas vezes aqui para o Rio Grande do Sul. Quando fizemos o primeiro retiro, a gente se apaixonou, né, que daí a gente viu o bolo inteiro e mais a cereja, né. E aí disse, não, o mergulho favorece, potencializa, né, todas essas curas ali. Então, tem sido muito gratificante, assim, estar na condução desse trabalho, aprendo muito também. E não tem palavras, assim, é bem difícil. Essa é uma grande dificuldade para a gente definir os geradoras e para todas as mulheres que participam. Porque o retiro nos possibilita ir nesse ponto que eu falei, nesse olhar que olha além, que olha para a essência, que olha, que percebe o que realmente nós somos, né? E para chegar aí é essencial esse mergulho, né? É essencial o retiro, é essencial o silêncio. Então, existe essa possibilidade dentro do retiro, né? De cada mulher estudar-se, né? Estudar-se muito profundamente. Então, o Geradoras se trata dessa jornada de cura, transformação pessoal, né? Que te leva a esse encontro, né? Com essa gotinha do oceano. Então, é muito lindo. Quem quiser saber mais pode passar lá no feed, no perfil do Geradora de Círculos pela Terra. E lá tem bastante registros, assim, da formação. Vou botar aqui para elas verem. Pessoal, a Débora botou maravilhosa live, a Claudemir disse amando a live. A Alexia colocou eu recomendo, acho que é do Espelho da Lua que ela estava falando, foi bem no momento que tu falou. Eu sei que deve ter centenas de mulheres, né, Ana, que chegaram no Espelho da Lua, fora as do Geradora, são muitas mulheres que já Nem tiveram sei essa mais. oportunidade. O espelho não tenho como contabilizar, assim, né? Foram bastante turmas nesses 15 anos e nem sei mais mesmo, mas esse foi um chamado, né? E foi como eu entrei nesse caminho, que foi o que me trouxe a fazer o que eu faço hoje, né? Que eu amo fazer, que eu me realizo fazendo, né? E foi através desse estudo. E eu saí dessa primeira vivência dizendo isso, assim, eu quero levar isso para outras mulheres, eu quero que elas sintam isso que eu estou sentindo, sabe? Esse era meu desejo, assim. De tão maravilhada que eu estava, né? E realmente me trouxe muitas curas. Me trouxe muitas curas. Para minhas relações, para minha vida, né? Eu comigo mesma. Me sentir mais inteira. E agora que tu falou da questão de inteira, né? Como que tu vê assim, qual seria esse caminho para a mulher poder se tornar mais inteira? Penso que existem muitos caminhos, né? O estudo dos arquétipos não é nem de longe o único, né? Existem muitos caminhos para isso. Esse foi o caminho que para mim fez muito sentido, né? Já fiz muitas coisas, conheci muitas coisas, e claro que tudo que eu já fiz se soma a isso, né? Não posso desconsiderar nenhum dos caminhos, jamais. Sim. Em especial, o que fez, né, realmente toda a diferença e o fechamento, assim, dessa integração foi o silêncio, foi o jejum. Então, foi essa despedida, né, da fazedora, da buscadora. Então, essas características, esses padrões que a gente percebe, a autoexigente, porque
No estudo dos arquétipos, a gente traz ali 7 deusas com 7 nomes para você nomear, então, aspectos e características da tua personalidade e ficar mais fácil de identificar, de Uhum. desprogramar, né? De conversar com isso, de tecer esse Uhum. diálogo interno. É isso, mas você tem muita É isso. terapia, tem muitas formas de encontrar isso que não é você, de identificar isso que não é você. Esse é o ponto. Então, a forma que eu resolvi oferecer, né, que eu achei assim que foi mais claro para mim, foi a forma que eu consegui melhor fazer costuras, porque, né, Aline, eu fiz isso muito sozinha, né? Foi muito de forma autoinvestigativa, autodidata, né? Então, eu conto sobre um caminho que eu realizei internamente, né? Mas tem muitos caminhos. Eu acho que cada facilitadora, né? Cada mestre de si mesmo aí ensina a forma que encontrou de Sim. chegar nessa maestria, né? Uhum. Não tem um único caminho, né? Não, não, não tem. Todos os Então, caminhos levam ao encontro consigo mesmo. e, é, e, e também tem essa questão assim, que às vezes um caminho vai levar até um ponto, aí depois você Uhum. vai encontrar outra pessoa que vai te levar até um outro ponto, e aí outra que vai te levar mais um pouco, porque são lugares por onde esses facilitadores passaram, então eles têm condições de guiar Uhum. até ali, né? Eu acho que isso é o bacana, assim, de você entender que, bom, até aqui eu fui com essa pessoa, agora esse outro, encontrei esse outro orientador, até que você encontre o seu próprio orientador interno, né? Que a Uhum. Sauênia fala muito sobre isso, a nossa irmã querida, Sauênia Passuelo. Então, Uhum. por um tempo você vai ter alguns orientadores para te guiar pelo caminho. Enquanto você também acreditar que exista um caminho, sabe? Porque isso ainda faz parte da identidade, né, do buscador que busca algo nesse caminho. Quando você chega nesse ponto de quem observa e percebe a vida acontecendo o tempo todo e esse caminho sendo construído a cada dia, Uhum. pronto, você entra naquela serena alegria de viver, Uhum. né? E é o que eu faço hoje, desse agora, que faz o caminho. Acaba a É como eu busca, né? escolho hoje. É isso. Como eu escolho viver o meu dia hoje. Sem me prender, né, a exigências externas, Uhum. sem me prender a um único arquétipo, a um papel, sabe? É estando sempre ali atenta. E essa atenção é uma não tensão. Você precisa estar num estado de relaxamento para estar com a mente atenta. Então, a respiração, para mim, é a chave. E eu convido, né, muito isso dentro dos cursos, das formações e dos atendimentos. Vamos respirar. Porque às vezes a gente encontra espaços, né, bem difíceis de passar, de lidar, de resistência, de dor. E para passar por ali só Uhum. soltando, né? E a respiração, Respirando. a nossa maior aliada, maior medicina. Então, voltando à tua pergunta do caminho, né? Como que se pode chegar aí nesse eu autêntico, nessa inteireza do ser? Ah, respira consciente. Essa foi maravilhosa, Ana. Respira. Respira consciente dessa respiração. E aí, assim, o bailado vai acontecendo, sabe? Se você quer fazer alguma coisa da sua vida, vai aparecer algo para fazer. Algo bem bacana, bem legal, bem realizador, sabe? A ver com o teu. Que vem de, né, assim, a favor do teu bem viver, sabe? Aquilo Sim, que não tá nessa onda, nessa vibração, não surge mais. sim.
É querido. muito profundo e inspirador isso tudo que tu nos traz, assim, Ana. Tenho certeza que tá tocando na essência de cada uma que tá aqui presente. Pelo menos na minha tá. Ah, Uhum. irmãs, alguém gostaria de compartilhar, fazer alguma pergunta? Eu sei que tu tem também uma atividade agora, Ana, já é 8h04, né? E eu Tenho, deixo. mas tranquilo. É uma aula. Tá, Mas te sim, agradeço muito, muito o convite, e agradeço a participação de todas, né? E, e eu tenho essa aula, né? Porque justamente isso, assim, a gente nunca para de aprender, né, gente? Se colocar como sim. aprendiz, assim, também é uma grande chave, né? Para se tornar mestre de si mesmo. Mestre de si mesmo. Na verdade, o É aprendizado ele é saber, contínuo. é constante, é saber que a vida é impermanente e você vai estar sempre aprendendo coisas novas, a vida vai estar sempre te convidando a novos desafios, Uhum. né? É não deixar a moleza te pegar, a preguiça te pegar, a força da preguiça te pegar, e estar disposta aí, né, a aprender, a não prender, né? Esse é o real sentido dessa palavra. Tá bom, amores. Tá bom, Gratidão. então. Gratidão pelo É, convite maravilhoso. Ai, tem irmãs eu chegando que agora. Oh, querida. aqui manda Geradoras. um beijinho. Gratidão, Ana, foi um presente ter a tua presença aqui, te ouvir, fonte de inspiração. Essa live vai ficar gravada para vocês que estavam aqui, que vão chegar depois, né? Usufruam desse conhecimento, dessa sabedoria dessa mulher medicina maravilhosa. E muita gratidão, Ana, muita gratidão. Foi muito bom te rever. E eu sei que Também. tu tem muito papo. Ih, nós poderíamos ficar aqui horas e horas te ouvindo a tua sabedoria e nos ensinando a ser mestre de nós mesmas, né? Porque tu também é uma irmã que dá a mão nesse sentido, né? Então, muita gratidão. Espero Grata, querida. te vê-la logo. Sim, sim. Se as deusas quiserem, nossas deusas se encontrarão. Sim. Em breve, presencial. Amores, um beijo grande. Um beijo. Muitas bênçãos aí na vida de todos. Gratidão, gratidão. Muita luz, muita saúde, né? E muita fé, confiança aí. Sim. Passaremos este momento, né? Rezando alegres, destemidos, né? Mas se fazendo pequeno também diante de essa força aí, essa consciência aí que vem nos ensinando tanto. Tá bem? Um beijão, querida. Beijo. Graças. Tchau, gente.